Olá, a paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 37, 38, 39, 40, 41 e 42 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Capítulo 37. O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Sobre isto, também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que saía da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz e, ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também a aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e espargem a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitado. Seja para a correção ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Glória a Deus, aleluia. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso, o teme os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza. Salmo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus ombros como homem, perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolver duro. Quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás,
e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou deste os teus dias desde ordem, ou desde os teus dias, desde ordem, a madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos nela? Tudo se modela como um barro sob o selo, e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Ou, com o teu entendimento, chegaste a larguras da terra. Faz-nos saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo tu sabes, porque já então era nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai, ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo, e quem gera a geada do céu? Quando debaixo de pedras as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os cordéis do Orion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus? Quem os abaixará? Quem se funde o pó numa massa? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Façamos agora a leitura do capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou as consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos errijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exaltor. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir,
o unicórnio ou ficará na tua cavalariça? Ou amarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estourará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou te fiarás dele que se torne o que semeaste e o recolha na sua eira? Bate alegre as asas o avestruz, quem tem penas de cegonha? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se aquece de que algum pé, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calçá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, debalde ao seu trabalho, porquanto está sem temor. Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos amados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e o dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarpa a terra, e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia! E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as suas asas para o sul. Ou se remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, aí está. Façamos agora a leitura do capítulo 40, do livro de Jó. Respondeu mais o seu a Jó e disse: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responde a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou teus braços como Deus, tens braços como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-se de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo abate-o. Olha para todo soberbo, e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu te confessarei que tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como um boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro.
Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro cercam. Eis que como um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou colaços lhe furar o nariz? Façamos agora a leitura do capítulo 41 do livro de Jó, da Bíblia Sagrada. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das tuas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos teus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada, como com selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nenhum assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espíritos faz resplandecer a luz, cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como a mor de baixo. Levantando-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, esta não poderá penetrar, nem lança dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha, e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os ungüentos fervem.
Após ele, alumia o caminho, perece o abismo, tomado em brancura de cães. Tornado em brancura de cães. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Façamos agora a leitura do capítulo 42 do livro de Jó, que é o último capítulo do livro de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Amém, aleluias, glórias a Deus. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus repreende os amigos de Jó. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Glória a Deus, aleluia. Então foram Elifaz o temanita, e Bibalde o suíta, e Sofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Glória a Deus, aleluia. Deus restaura a prosperidade de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus, aleluia. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 carneiros, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 7 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. O Deus que é capaz de fazer com que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia caia por terra, que haja um acordo de paz, em nome de Jesus. Esse é o Deus que vai nos restituir tudo que nós perdemos, em nome de Jesus.